Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. O nosso intuito é ministrar, propagar a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Se você tem achado esses conteúdos relevantes para a sua vida, abençoador para a tua vida, dá o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Eu tenho certeza, irmãos, que muita coisa boa está vindo, né? Muitas novidades chegando, né? Inspirações novas, revelações novas, e eu quero estar me empenhando ao máximo para estar gravando muita coisa para você, tá bom? Então fica comigo, nos próximos minutos nós vamos estar estudando um pouco sobre a cultura do reino de Deus, né? Deus tem colocado essa inspiração, essa iluminação ao meu coração para a gente falar um pouco sobre cultura, a cultura do reino a qual nós fazemos parte, porque isso é muito importante para a nossa vida cristã e nossa vida espiritual, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo e não perde nada em nome de Jesus, porque você vai ser muito abençoado. Quando se trata da cultura do reino, eu tenho um texto que me vem à mente e eu quero trazer um pouco disso para vocês. Lá em Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 1, a gente fala de uma história, né, que a Babilônia ela invade Israel e toma Israel e leva, né, o rei Nabucodonosor leva alguns jovens cativos para a sua corte a serviço, eles ficam a serviço do rei. E é tão interessante porque essa história ela faz menção àquilo que nós estamos vivendo exatamente nessa geração. E eu queria ler para vocês, né? Quando esses jovens chegam nessa determinada cultura, de fato o que acontece? A Bíblia diz, encurtando um pouco a história para a gente ser o mais objetivo possível, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim, Daniel, capítulo 1, versículo 3. E depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos jovens da família real e da nobreza. Jovens, olha só, jovens sem defeito, de boa aparência, inteligentes, cultos e que dominassem vários campos do saber, e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, ou seja, eles queriam trazer esses jovens judeus até a corte do rei Nabucodonosor para influenciá-los com uma nova cultura, influenciá-los com uma nova forma de viver, influenciá-los com uma nova forma de conduzir as coisas. E olha o que o texto está dizendo. O versículo 4, versículo 5. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária, ou seja, da própria mesa do rei, o rei designou uma porção diária, da comida e do vinho. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso poderiam servir na corte do rei. Olha só, o rei designou um tempo de 3 anos para que os jovens fossem influenciados por essa nova cultura. Ou seja, eles iam aprender como é que os babilônios se comportavam, o que é que os babilônios comiam, o que é que aquela cultura, a forma com que eles se comportavam. Ou seja, os judeus, que tinham uma cultura baseada nas leis do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles agora estavam em um outro ambiente para serem influenciados por uma nova cultura. E olha só, versículo 6. Entre esses estavam os que eram judeus, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E os chefes dos oficiais deles em nome. A Daniel deu de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Ou seja, olha só, gente, eles estavam nessa cultura e até o nome dos caras, o chefe dos eunucos, mudou. Ou seja, quando eles estão na Babilônia, até os seus nomes são trocados. Olha só, versículo 8 é glorioso isso. Daniel, contudo, decidiu no seu coração não se contaminar com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para renunciar a esses alimentos. Meu Deus do céu. Olha só. Versículo 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia com ele. E apesar disso, disse a Daniel, o chefe dos eunucos diz a Daniel, eu tenho medo do que o rei pode fazer comigo. Eu tenho medo do rei, cortar a minha cabeça, porque foi o rei que designou a comida. Foi o rei que ordenou os alimentos. E aí, olha o versículo 11, olha o que Daniel propôs ao rei. Disse Daniel então ao chefe dos eunucos, dizendo, peço que te faça uma experiência com os jovens durante 10 dias. Não nos dê nada para comer além de vegetais e água. E veja faça uma experiência durante 10 dias e veja quem é que vai estar mais forte, quem é que vai estar mais robusto. E exatamente assim o chefe dos eunucos fez. E a Bíblia diz que no final dos 10 dias de experiência, aqueles que não se contaminaram, Daniel e os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego,
Misael, Ananias e Azarias, eles estavam mais fortes, eles estavam mais robustos, eles estavam mais fortes e saudáveis do que aqueles jovens que tinham comido das iguarias do rei. Talvez você esteja se perguntando, pastor, o que é que isso tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje? Tem tudo a ver. Isso é uma unanimidade, irmãos, entre os teólogos que a Babilônia representa o mundo. Daniel e os jovens que foram lançados nessa corte, eles foram lançados nessa nova cultura. E fazendo um paralelo entre a vida deles e a nossa, nós estamos vivendo a mesma coisa. Nós estamos dentro do mundo, nós estamos inseridos no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Ou seja, nós estamos inseridos dentro dessa cultura, mas nós não fazemos parte dessa cultura e nem podemos ser influenciados por essa cultura. Aí eu quero te perguntar diante disso, qual é a cultura que tem influenciado a sua vida? Qual é a cultura que você tem se permitido viver? Em que contexto cultural você faz parte? Você está vivendo a cultura do mundo ou você está vivendo a cultura do reino de Deus? Porque Daniel, mesmo inserido em um novo país, mesmo inserido em uma nova cultura, mesmo inserido em um novo ambiente, mesmo inserido em um novo contexto, a Bíblia diz que ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. E muitas vezes, irmãos, nós estamos inseridos dentro dessa cultura e de uma forma minuciosa, o diabo, com as distrações, com os embaraços, com o pecado, consegue nos afastar do propósito e da cultura do reino. E quantos de nós ainda não estamos infectados e muitas vezes nos deixando contaminar com essa cultura do mundo? Em poucos detalhes, em poucas coisas, muitas vezes nós nos deixamos levar com essa cultura. E muitas vezes deixamos de fluir no propósito que o Senhor nos chamou. Sabe? E a Bíblia diz que Daniel decidiu, ou seja, é uma decisão. Ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Irmãos, isso é uma unanimidade entre os teólogos que a Babilônia representa o mundo. E não é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje? Não é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje? Pessoas que estão influenciadas e tomadas por essa cultura. Eu quero dizer que nós estamos vivendo contra a correnteza. O mundo está indo por um caminho e nós estamos indo pelo caminho contrário do mundo. Porque aqueles que são amigos de Deus são inimigos do mundo. Aqueles que se constituem amigos de Deus são inimigos do mundo. A Bíblia diz que o descendente de Davi odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia a iniquidade. E nós precisamos, irmãos, a cada dia entender que se estamos associados com Deus, precisamos estar desassociados com o mundo. Precisamos estar nos dirigindo a uma direção contrária ao que o mundo está, a mensagem que o mundo está passando, aquilo que o mundo está anunciando. Se você crê nisso, você precisa entender, mas é uma decisão do coração. A Bíblia diz que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Eu não sei em que contexto social você está, eu não sei em que contexto familiar você está, eu não sei em que contexto de trabalho, eu não sei em qual contexto você vive. Mas uma coisa eu posso te dizer, se você decidir no seu coração não se contaminar, existe uma força que vem sobre a tua vida, existe uma capacidade sobrenatural que vem sobre a sua vida, para que você possa vencer todas as coisas. Aqueles que estão em Cristo já venceram o maligno. Aqueles que estão nele não podem ser envergonhados, porque ele não é homem para mentir. Jesus, ele venceu o mundo. E se nós estamos nele, nós temos a capacidade de vencer também. Amém, queridos? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve nesse canal. Para mim é uma honra poder transmitir e propagar a palavra de Deus até você. Então, dá o like nesse vídeo, compartilha, joga no grupo da igreja, joga no grupo dos jovens, que você possa ser muito abençoado. O nosso intuito é te abençoar com a palavra de Deus pregada com muita alegria. Amém? Um grande abraço, graça e paz e estamos juntos.